Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Aliás, eu queria, a partir de hoje, nós vamos iniciar essa gravação, a gravação do nosso testemunho, com oração e terminar também orando, para que a obra do Espírito de Deus seja feita e que a gente fale o que Ele quer que seja falado, que de fato vai ajudar aqueles que necessitam. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus e na comunhão com o Espírito Santo, nós nos colocamos na Tua presença e pedimos a Tua direção, a Tua orientação para cada palavra, meu Deus, a fim de que cada pessoa que acompanhe esse testemunho do que o Senhor fez em nossas vidas, seja tocado, meu Pai, e seja de uma maneira ou de outra ajudado. O caído venha se levantar, o que ainda não se converteu venha se converter dos seus maus caminhos e venha ter um encontro contigo. O fraco seja fortalecido, o menino na fé tenha entendimento a respeito dessa condição espiritual, como também o forte venha entender a sua condição e a sua posição com respeito àqueles que necessitam da sua ajuda. Ó Espírito Santo, que através desse testemunho o nome do Senhor Jesus seja glorificado, porque o Senhor sabe que essa é a nossa intenção. Então toma a direção desse testemunho, meu Pai. Faz eu lembrar o que precisa ser lembrado, a fim de que cada uma dessas pessoas seja ajudado, meu Deus. Seja os teus servos, as tuas servas, seja o teu povo, seja aqueles que ainda não te conhecem, seja aqueles que estão começando nessa caminhada da fé, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós falávamos na última gravação a respeito do dia em que nós fomos evangelizados e que daí nós começamos o nosso processo de libertação. E uma coisa que impedia que eu fosse liberto era o ódio que eu tinha no coração, muito ódio, mas ódio mesmo. Quando eu pensava em matar, graças a Deus eu nunca matei, queria matar, não consegui. Quando eu pensava em matar, eu pensava em matar com requintes de crueldade. Pensava em chegar e dar um tiro, ou 2 ou 10, e acabou. Não, eu pensava em matar pouco a pouco. Tamanho era o ódio que eu guardava dentro de mim. Mágoa da minha mãe e ódio das pessoas, da minha mãe e do meu pai, porque você sabe, né? Numa família sem estrutura, não há amor, não há carinho, não há consideração, não há. Você sabe que para que eu me sentisse amado e recebesse um carinho da minha mãe, não só eu, meus irmãos também, muitas vezes eu ficava gripado de propósito. Sabe para quê? Lá em casa não tinha termômetro, então normalmente a nossa mãe, a minha mãe, para ela sentir se a gente estava com febre ou não, ela encostava o rosto dela no nosso. É quando eu senti o carinho dela. Eu queria carinho, eu era criança, eu queria carinho, queria amor de mãe, amor de pai, mas não tive não porque eles não quiseram dar, é porque eles não tinham para dar. Coitados. E você sabe que essa é a condição de uma pessoa endemoniada. Uma pessoa endemoniada não tem amor para dar. Uma pessoa endemoniada, por mais que ela queira não ser problemática, não tem como. O espírito que está dentro dela atormenta, a perturba, domina a mente com maus pensamentos, o coração com maus sentimentos. Toda pessoa endemoniada é problemática. Toda pessoa endemoniada tem, no mínimo, mágoa.
Toda pessoa endemoniada é prepotente, é arrogante, é egoísta, é egocêntrica e que não reconhece isso. Toda pessoa endemoniada tem ódio. Toda pessoa endemoniada, e quando a gente fala pessoa endemoniada, não é diminuindo a pessoa, não, é a condição espiritual, é problemática, tem ódio no coração. Quando você vê essas pessoas criticando, condenando, julgando, é isso que está dentro delas. Elas não têm perdão para dar, elas não têm amor para dar, e muitas vezes elas manifestam esse ódio como se elas quisessem justiça. Mas quem quer justiça, quem realmente quer justiça, quer o bem dos outros, não quer o mal, não quer destruir, não quer afastar ninguém, principalmente da fé, afastar de Deus. Então, eu tinha esse ódio no coração, e isso impedia que eu fosse liberto. Ódio do meu pai, por exemplo, estava lembrando que em uma das vezes que nós trocamos tiro e que um sujeito morreu, dentre outros, do meu lado, nessa ocasião, um sujeito que depois veio a matar meu irmão, ele matou o brejeiro, era o sujeito que pertencia à nossa quadrilha. O brejeiro foi morto do meu lado. E na hora da troca de tiro, a minha mãe foi próximo ao lugar onde morava, veio correndo e me deu uma gravata, me derrubou, e o revólver, a pistola caiu no chão, o pente soltou, e nisso o outro estava lá sendo morto, até que eu empurrei a minha mãe e consegui botar o pente e botei a bala na agulha e atirei, não saiu nada. E nesse dia meu pai veio também, saiu de casa, veio até o portão lá da casa onde a gente morava, e quando ele me viu com a pistola na mão, ele me deu um soco na cara. Se eu já tinha ódio, o meu ódio aumentou pelo meu pai. Mas não era uma coisa que dominava, que controlava, mas tinha dentro de mim, e eu não sabia, que normalmente quem tem não sabe, sente, mas não reconhece. E eu só não dei um tiro no meu pai porque Deus não deixou. Hoje a gente sabe que foi Deus que não deixou. Então, durante o tempo que eu estava na igreja sem me libertar, eu não me libertava por causa disso, a mágoa, o ódio, até que eu tomei essa decisão, ouvindo uma palavra, foi a palavra lava, a palavra de Deus limpa, a palavra de Deus liberta. Um outro detalhe com respeito à dificuldade que eu tive de ser liberto e consequentemente ter um encontro com Deus, porque uma coisa está ligada à outra. Tem muita gente que ainda não nasceu de Deus porque ainda não foi liberto. A pessoa não se deu conta disso, ela não foi liberta, ela ainda é escrava do diabo e consequentemente escrava do pecado. Pecado na mente, pecado no coração, ou pecado na prática em si. Então, uma das coisas que também impedia a minha libertação, meu encontro com Deus, eram as más companhias. Até que eu ouvi essa palavra que está aqui em Coríntios. Ele diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E o pastor, lembra o pastor Gilberto, aliás eu quero destacar isso também no testemunho, sobre a importância da pessoa nascer de Deus, porque que eu saiba, o pastor Gilberto, não sei se ele está na fé, pastor que foi usado pelo Espírito Santo para que eu conhecesse a Jesus, na época que a gente sabe, ou na época não, ele não é mais pastor da Igreja Universal, eu não sei
se ele continua como pastor em outra igreja, ou não sei da situação, da condição espiritual dele. Mas quando uma pessoa é nascida de Deus, ela não segue ao pastor, ela não segue ao bispo, ela não segue a nenhum homem, ela segue ao Senhor da sua alma, ao Senhor da sua vida, ao Deus da sua salvação, que é o Senhor Jesus. Então, ela não olha para quem permanece de pé ou para quem cai, ela olha, conforme está determinado, para o autor e consumador da sua fé. Então, o pastor Gilberto, no domingo pela manhã, pregou essa palavra, e ele orientou, disse: olha, enquanto você vem à igreja e você continua lá fora, no mesmo ambiente de antes, continua com as mesmas amizades, você não vai conseguir ser de Deus.